Mitakuye Oyasin, por todas as nossas relações, eu por você, você por mim. Quando nós falamos essa frase, nós estamos nos lembrando de que somos todos um. Quando eu digo que todos somos um, eu quero dizer que cada um de nós representa uma parte do mesmo sagrado, do mesmo grande espírito. A ideia por trás disso é compreender que nós somos capazes de exercer qualquer característica humana. Porém, nós temos as nossas preferências, nós temos as nossas vontades, nós temos o nosso próprio instinto. E o nosso instinto ele se move de uma forma onde nem mesmo a gente consegue compreender porque nós queremos tais coisas. Durante a nossa trajetória pela vida, nós precisamos de alguma forma tentar compreender e espiritualizar esse instinto. Se você sente atração por alguém, por quê? Se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, por quê? Você se move em direção, mas você precisa também buscar a compreensão do porquê que você quer seguir aquela direção. Dessa forma, você caminha com consciência. Caso contrário, você fica conectado apenas ao seu lado animal e leva a vida de uma forma onde você caminha, mas não necessariamente sabe o que está fazendo. Simplesmente é levado a fazer. E quando investigamos os animais e os observamos de forma simbólica, eles se tornam animais de poder. E como nós descobrimos os nossos animais de poder? Eu poderia dizer que a única e mais confiante forma de saber os animais de poder é a partir da apresentação deles a você. Seja através de um ritual xamânico, seja através de um sonho, seja através da sua preferência e do seu gosto por um animal, seja através do seu medo por um animal também. À medida que investigamos o que nos afeta, ali existirá algum conteúdo que deve ser conscientizado. Então, se você tem medo de aranha, existe um motivo para isso. Naturalmente pode existir algum trauma, mas por que isso aconteceu? Os porquês são a nossa principal ferramenta de reconexão com o grande espírito. Nem tudo será respondido, mas o questionamento da nossa existência durante o nosso caminho é de vital importância. Caso contrário, a gente simplesmente segue o que o coletivo está seguindo. Todo mundo ouve uma música hoje em dia, vamos ouvir aquela música. Todo mundo compra esse tipo de roupa, vamos comprar esse tipo de roupa. Mas e você? E o seu pensamento? E o seu instinto? Ele é único. Você deve desenvolvê-lo de forma consciente. Então, quando falamos do xamanismo, ele vai muito além dos animais de poder. Nós encontramos, por exemplo, as medicinas da floresta, e de forma simples, toda planta que nos fornece cura é uma medicina. E isso tudo pode ser traduzido como xamanismo. Nós nos conectamos com a natureza de forma geral, e a natureza contém os animais, as plantas, os rios. E à medida que nos reconectamos com isso, nós vamos compreendendo de fato que somos parte da natureza. Tudo que tem a ver com a conexão com a natureza, da forma que for, é xamanismo. Então todas as culturas têm a sua forma de celebrar a natureza através do xamanismo. Talvez eles não deem exatamente esse nome, mas ainda assim será xamanismo, será uma conexão com a terra. Então nós encontramos o xamanismo e os animais mundo afora. Mas se nós formos observar o mundo como um único elemento, tudo está interconectado. Então estudar os animais e observá-los como animais de poder nos traz uma consciência grandemente simples e altamente valiosa. Além do mais, o xamanismo nos ajuda a colorir a vida. Você se vê integrante da natureza, então você também faz parte das cores da natureza. E aqui no Brasil, o xamanismo pode ser visto como a raiz do nosso país, a raiz de quem somos. Então, à medida que vamos resgatando o xamanismo e o que ele representa, que é tudo muito simples, a gente se reconecta com o que nós somos, com os nossos ancestrais, com as nossas origens. O simples fato de nascermos aqui já diz muito, mesmo que os nossos descendentes não sejam exatamente indígenas, ainda assim nós estamos nessa terra. E essa terra, ela é valiosa a ponto de nos fornecer uma riqueza
que nenhum outro lugar tem. Que se você se conectar com o xamanismo e com tudo que ele representa, não apenas com ele, mas sendo ele uma das partes da nossa raiz, a sua vida vai ficar consideravelmente melhor. É como se você estivesse se reconectando com a sua origem, com quem você é de fato. Mesmo que soe distante, nossa, o que tem a ver esses povos indígenas comigo? Eu não tenho raiz, eu não tenho descendente nenhum. Mais uma vez, ainda assim nós estamos nessa terra chamada Brasil. E muito antes do Brasil ser colonizado, já existia um povo que aqui habitava. Então o xamanismo nos conecta com a nossa raiz. E nos conectando com a nossa raiz, nós temos força suficiente para poder crescer. Esse crescimento nos dará a oportunidade de frutificar. Não apenas o xamanismo faz parte da nossa raiz, não apenas o xamanismo colore a nossa vida. Eu poderia dizer, e uma hora pretendo explorar mais, que os orixás também são grande parte do que nós somos. O simples fato dos orixás serem forças da natureza também podem representar uma forma de xamanismo. E quando você se vê filho de um orixá, quando você se vê conectado com um orixá, por exemplo, mais uma vez, a sua vida ganha sentido, a sua vida ganha significado. Não pelo simples fato dos orixás representarem um tipo de força da natureza, portanto, um tipo de poder, mas porque nós somos tudo isso. E quando eu falo nós, eu falo principalmente do Brasil. Então, nós que aqui vivemos, que fomos colonizados, nós temos uma mistura de etnias muito grande. Então, nós somos uma mistura do xamanismo, que envolve os animais, as medicinas da floresta, os orixás, e também do cristianismo, onde o cristianismo também é uma força valiosa para nós, desde que nos conectemos realmente com a fonte dessa religião, que é o próprio Cristo. Então eu poderia dizer que esse é um fechamento de mais um ciclo de vídeos aqui. Eu explorei alguns animais, teriam mais infinitos animais para poder explorar, mas algum dia a gente volta nos animais. Independentemente disso, eu acho que a compreensão básica do significado dos animais de poder foi dada. E eu poderia dizer que eu aprendi junto de quem me ouviu. Eu aprendi junto daquele que esteve aqui presente, porque tudo isso para mim também foi uma certa novidade. Eu já estava conectado a isso, mas eu não tinha aprofundamento de nada. Então, eu fui o primeiro a aprender, não deixa de ser. Antes de finalizar, se você me perguntar se existe uma ferramenta para poder a gente se conhecer melhor, eu preciso deixar aqui mais uma vez o meu trabalho. Eu trabalho com tarô e eu trabalho principalmente com mapa astral. A partir da investigação do mapa astral, você irá se conhecer, você conseguirá observar quais são os seus desafios, as suas qualidades, e isso te dá força para poder você defender o seu instinto. De alguma forma, dependendo da distribuição dos elementos no seu mapa, nós conseguimos também avaliar quais animais de poder seriam mais interligados à sua natureza. Por exemplo, se você é muito voltado para o elemento água, talvez algum animal aquático ou algum animal que representa a criatividade esteja relacionado a você. Se você é uma pessoa muito voltada para o elemento fogo, então talvez um animal mais agressivo, um animal predador, esteja relacionado a você. Se você tiver uma predominância do elemento terra no seu mapa, talvez um animal terrestre, um animal voltado à paciência e ao trabalho, esteja relacionado a você. E se você tem mais a força do elemento ar no seu mapa, talvez algum animal que voe faça mais sentido a você. Então, o mapa astral tem como objetivo o autoconhecimento e dá para poder a gente explorar muito mais do que isso. Por se tratar de uma arte, não existe comparação. Então, se você já fez mapa com outra pessoa, não é a mesma coisa que se você fizer mapa comigo, por exemplo. Além do mais, uma outra ideia que eu tenho agora é de que não necessariamente você precisa fazer o seu mapa por completo.
Você pode talvez querer conversar sobre algum assunto específico na sua vida, algum assunto que você não tenha coragem de conversar com outra pessoa. Eu estarei aqui. Então a gente pode agendar uma hora de conversa, por exemplo, ou coisas do tipo. E como esse vídeo está sendo gravado, talvez quando você me ouvir eu não esteja mais fazendo isso. Mas acredito que a minha vida esteja me levando nessa direção. Ainda assim, tudo pode mudar. Ainda tem mais uma história que eu gostaria de contar a respeito dos animais de poder. Uma história para poder a gente fechar essa nossa jornada. Dito isso, eu agradeço a presença de todos e até breve.